Iremos ler no capítulo 28. Isaac manda a Jacó a Padã Arã. Lemos juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nabaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Querida irmandade, esse caso se deu primeiramente porque o Senhor já tinha feito uma promessa desde o ventre de uma mãe, quando havia em Raquel a dificuldade de gerar, ela não podia ter filhos, era estéril. O Senhor fez uma obra maravilhosa, abriu a sua madre
E já desde o ventre, tinha ali 2 povos. Esaú, mais para frente veio seu povo de Edom, e Jacó se tornou Israel. Mas já desde o ventre a fala de Deus foi essa: amei a Jacó e aborreci a Esaú. A escolha de Deus na vida de cada um que está aqui também nessa noite, já desde o ventre, antes que tu viesse até para o ventre, teu nome já estava escrito no livro da vida. Então essa escolha não foi Jacó quem escolheu, foi o Senhor que lhe abençoou. Mas quando nasceu, irmãos, Esaú veio primeiro, embora eram gêmeos. Então quem nascesse primeiro levava o direito da primogenitura. E essa primogenitura concedia àquele filho primogênito as primícias das coisas. Quando um pai ia abençoar um filho, primeiro era o primogênito. Quando ia dividir alguma coisa, a primeira parte era do primogênito. E por Esaú nascer primeiro, se tornou primogênito. E poderá alguém pensar, mas como isso? Se no ventre Deus já tinha falado que ele era o abençoado. Às vezes, irmão, o Senhor decreta uma bênção e ela demora algum tempo para chegar na cabeça de alguém. Ou ainda que está sobre a cabeça, ela demora um tempo para manifestar. Quando Deus falou com a mãe que estava grávida, dentro de ti tem 2 povos. O maior servirá o menor, querendo dizer, eu vou fazer o que é primogênito, servir o segundo. Glória ao Senhor. Já era um prenúncio da graça, que nossa salvação, nosso direito para com Deus não estaria no primeiro homem, Adão, e sim no segundo, chamado Jesus Cristo, que foi feito o Espírito vivificante. E feliz daquele que, como o Senhor Jesus, como Jacó e como os homens que aguardaram na promessa de Deus, não rejeita o cumprimento do dia da bênção, ainda que estejas passando por alguma adversidade, alguma situação que te faz até tremer, chorar, sofrer, bendito é o Senhor, mas saiba de uma coisa, essa palavra que saiu da minha boca, disse que tu és um abençoado, uma abençoada, tu tem a bênção já dentro de você, e a hora que ela manifestar, demônio nenhum consegue travar o teu caminho. Glória a Deus. E assim foi, irmãos, na vida de Jacó. Mas nasceu Esaú primeiro. A mãe sabia, o pai não. Tinha que respeitar o que era um decreto, uma lei. Tinha que dar a Esaú a sua primogenitura. E assim foi por um tempo. Mas tem uma diferença. O que guarda e que tem a promessa de Deus sobre a sua cabeça e sobre o seu coração, passa o tempo, ele não se enfeitiça com nada desse mundo. Já o outro, ele tinha por direito de ter nascido primeiro, mas não tinha a promessa, e não tinha, aleluia, a primícia de Deus dentro do seu coração. A primogenitura estava sobre ele, mas não era dele. Ele estava primogênito, mas não era primogênito, porque para Deus o primogênito não era o que veio primeiro, era aquele que já estava abençoado desde o ventre. Glória ao Senhor. E prova disso, que numa hora que Esaú foi caçar, não conseguiu pegar nada, bendito é o Senhor, estava cheio de fome. O seu irmão falou para ele: vende para mim, eu te dou isso daqui para você comer, olha que prato. E ele falou: eu vendo, o que me serve essa primogenitura? Prova que não estava no coração, não estava, aleluia, dando valor naquilo. E hoje, irmãos, a primogenitura na nossa vida é a graça. Quantos que vêm diante de Deus nos interesses dos banquetes da terra, dos deleites da carne? Se Deus não me der isso, eu não congrego mais.
Se não acontecer isso na minha vida, eu não vou crer na palavra. Se isso acontecer, toda essa birra tinha em Esaú, mas Jacó não, sabia que uma hora a sua bênção e promessa de Deus ia se manifestar. Glória a Deus mesmo, feliz de quem é Jacó aqui nessa noite. Quero crer que essa igreja toda que não tem nenhum Esaú que está lançando mão da sua primogenitura. Vamos entender um pouco mais, irmãos, sobre a primogenitura. Diz lá em Apocalipse: bem-aventurados que não perderem a primeira caridade, pois eles terão direito na primeira ressurreição e não farão parte da segunda morte. Glória a Deus. Quando o Senhor nos chama nessa graça maravilhosa, quem é que vem habitar dentro de nós? Esquece um pouquinho Esaú e Jacó. É Cristo, o primogênito dentre muitos irmãos. Glória a Deus mesmo. E o que acontece, irmãos? Através dessa primeira caridade que é o Senhor Jesus, estar viva dentro de nós, no dia que o Senhor vier, no arrebatamento da igreja, quem tiver a primogenitura que é Cristo, a primeira caridade, vai na primeira ressurreição. Quem tiver negado Cristo, aleluia, jogado, lançado fora a primogenitura, sair debaixo da graça, ainda que venha falar, eu falo língua, eu oro, eu já curei, orei para enfermo, expulsei demônio, vai escutar daquele que já não habita mais dentro da pessoa, que é a primeira caridade de Cristo: aparta-te de mim, eu nunca tive com você. Glória a Deus mesmo. E Deus está mandando essa palavra aqui porque alguém está passando por tentações. Alguns aqui estão passando por tentações, e o inimigo quer tirar a primeira caridade, quer fazer você jogar a primogenitura, e querendo colocar até uma razão dentro do teu coração. Mas hoje o Senhor manda essa palavra e fala: tu és Jacó ou tu és Esaú? E salvo erro, em Hebreus está escrito que quando ele lançou mão da sua primogenitura, ele tentou com lágrimas e não conseguiu retomar. Irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Cuidemos, porque algumas coisas virão na nossa vida de várias formas. O inimigo quer que nós lançamos mão da primeira caridade, mas essa primogenitura no Espírito que está dentro de cada um de nós, o Senhor fala bem claro: seja fiel, não negue, não saia debaixo dessa graça por nada, nem por dinheiro, nem por carnalidade, nem por razão, nem por opinião e por qualquer sentimento. Chora hoje, tu cantarás amanhã e eternamente no céu. Glória! Então, quando ele viu que aquilo tudo já tinha saído dele, ele achou que aquilo tinha sido da boca para fora, porque é assim mesmo, irmão. Quando alguém peca, bendito é o Senhor, na hora parece que não está fazendo nada, parece que é até um lucro, bendito é o nome santo do Senhor. Mas quando a pessoa cai em si, a primeira coisa que o inimigo quer fazer é cauterizar a consciência, para que ele venha querer se apossar daquilo que já perdeu. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor diz por essa palavra nessa noite: tu que buscas a misericórdia, e encontrará, porque teu pai não é Jacó, teu pai é Deus e te dará, mas a primogenitura tu perdeu. Então fica quieto, para de dar ensinamento para quem não lançou fora a primogenitura. Fica no teu lugar a partir de hoje, toma o teu lugar de segundo filho e deixa os da primeira caridade em paz. Você julga todo mundo, mas não vê o bocado que você comeu. Não queria pregar, mas a revelação está aqui. Quantos que são assim, irmão? Se lameiam lá fora. Deus dá o perdão e quando vem, quer ensinar os que ficaram aqui na primeira caridade.
quer ainda julgar os outros, acha que pode dar ensinamento, ainda fala, eu sou filho de pais crente, eu tenho tantos anos de caminho, só que você caiu do caminho, foi a minha mão que te colocou aqui de volta. Fica quietinho e aprenda só a orar, não julgue ninguém que você não tem direito, tu passarás por um julgamento. Irmãos, palavra de temor. Há uma inversão de valores na terra. E se Deus não dá isso daqui, irmãos, muitos que erraram começam a querer ensinar aqueles que estão aqui debaixo da doutrina. É a palavra, não tinha isso na minha mente. Glória ao Senhor. Mas na hora da oração o Senhor me trouxe essa palavra. Pode ver, irmãos, o filho pródigo, quando ele voltou, ele não voltou para ser herdeiro mais. Ele tinha consciência que ele tinha gastado a sua herança com as meretrizes e com os pecados da vida. Ele voltou nessa condição. Quando ele olhou que estava comendo as bolotas com os porcos, ele disse assim, um jornaleiro do meu pai se alimenta melhor do que eu. Se ele me aceitasse para ser um deles, glória ao Senhor. E o pai que é pai aceitou. Mas ele não veio mais com herança. E o filho que era herdeiro, quando viu aquela festa, não aceitou. E disse, como é isso? Eu que estou aqui sempre com o Senhor, nem um bezerro tu me matou. Olha o banquete que tu faz com meu irmão. Filho, esse daí estava morto, mas eu achei ele. Glória ao Senhor. Você, tudo que eu tenho é teu. Glória ao Senhor. Ele já tinha perdido a herança. Então hoje o Senhor dá aqui alguém que está aqui que você trocou sim a primogenitura. Deus não vai te lançar fora, mas tu és o filho pródigo. Tu és hoje o Esaú. Fica até o fim, abraça Jacó. Não tenta fazer como Esaú fez, ainda querer insurgir e matar Jacó. Glória ao Senhor, porque eu vou defender os meus Jacó. E um dia a bênção que está no Jacó, ele que vai dizer, pai, perdoa ele. Vocês querem ver aqui, irmão? Deus já mandou aqui no Iara uma palavra assim. Uma vez Deus falou, tem alguém que está aqui e me negou. Glória ao Senhor. E eu te perdoo. Mas como um marido não pode falar de si próprio para um amigo que ele perdoou, que tinha feito algum delito, entrar de novo na sua casa, ele primeiro tem que perguntar para sua esposa. E Deus mandava essa palavra, foi antes da pandemia um pouco, e Deus falava assim, vou perguntar para minha esposa agora, se ela te perdoar como eu te perdoei, eu te coloco aqui dentro de novo. Se não, eu posso até te visitar, mas entrar na minha presença e nos meus átrios junto com ela você não pode mais. E Deus tomava a igreja com misericórdia aquele dia, até na última oração. Deus tomou uma boca de um irmão que orava e dizia, Senhor, a tua igreja agora responde, inclui ele de novo, nós perdoamos ele. Vocês estão vendo, irmãos, que Deus está fazendo aqui? Ou tem alguém que está dormindo, não está entendendo? Deus quer fazer você valorizar para não perder. E você que perdeu, na humildade você vai readquirir a bênção. Na briga, você não vai conseguir nada, te diz o Senhor. A misericórdia de Deus é para os pacíficos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a palavra, irmãos, glória ao Senhor, foi essa quando viu que Esaú, bendito é o Senhor, trouxe o guisado, mas descobriu que o seu irmão já tinha levado a bênção. Já quis matar Jacó. Mas Isaque chamou Jacó e disse, vai para Padã-Arã, não faça igual teu irmão, só aborrece nós. Foi pegar mulheres lá, das filhas de Canaã. Vai até Padã-Arã, lá tem um primo da tua mãe, casa com uma das filhas dele. Irmãos, imaginemos agora, estava ali uma família formada, um filho que já tinha acabado de receber a bênção,
tinha que ser peregrino. As coisas de Deus não são fáceis, irmão. Se alguém está aqui atrás de passe de mágica ou de fábula, o Senhor hoje te desperta por essa palavra. É na luta, é na guerra, é na espada, é no glória, é no aleluia, é no voo em nome do Senhor Jesus que nós vencemos. Não tem moleza. Para crente tudo é difícil, mas tem sabor de vitória. E Deus manda falar para alguém que está aqui: aqui não tem jeitinho não, aqui não tem esquema, aqui tem o meu plano eu te dou para você caminhar nele, ainda que com lágrima. Chora hoje, vai cantar e sorrir amanhã, mas se você quiser algum esquema que alguém está querendo te dar, o Senhor manda te dizer: esse esquema vai fazer você naufragar. Vocês creem nisso aqui, irmãos? Tem alguém que está aqui em algum esquema, e Deus manda te falar: sai do esquema enquanto tem tempo, porque senão daqui a pouco até prisão você vai sofrer. Jacó foi um homem de Deus. Tá bom, pai, é para lá que eu tenho que ir? Vai. Mas olha aqui, irmãos, que coisa linda. Quando o pai mandou o filho, ele falou: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Olha que coisa maravilhosa. Chega para o filho: você vai, meu filho, mas você vai com a minha bênção na tua cabeça. Glória ao Senhor. Quer mais um pouquinho de bênção hoje? Ele já tinha sido abençoado, já tinha tomado a primogenitura, mas tem mais bênção. Vem aqui, Jacó. Glória ao Senhor. Hoje não está aqui Abraão, mas está o Deus Todo-Poderoso que põe as mãos sobre as nossas cabeças e diz: frutifique, multiplique, e aonde você for, você leve a paz, leve a prosperidade. Clamando sui cantare. Aleluia, glória ao Senhor. O irmão tentou copiar, mas tudo que é copiado não é igual. Bendito é o Senhor. Não foi tomar da parentela, foi tomar, aleluia, de um braço que era os ismaelitas, e não dá tempo de entrar nesse fundamento. Mas bem-aventurado é aquele que está aqui na comunhão, e quando lemos a visão da escada de Jacó, venha entender que a pedra que ele colocou de cabeceira, bendito é o Senhor. Alguém pode dizer: meu Deus do céu, um travesseiro hoje tão macio, e alguém teve que pôr uma pedra de cabeceira. Isso aqui ele fez semelhante a João, quando reclinava a cabeça no peito do Senhor. E bem-aventurado aquele que está aqui nessa noite, e você nessa jornada, esse mundo que é um deserto causticante, entrasse aqui nessa noite para reclinar a tua cabeça nessa pedra. E essa pedra principal de esquina, ela fala, ela liga o homem no céu, aleluia, e faz os anjos subir e descer por ela, aleluia. Pode ver que isso aqui significava Cristo, porque quando o Senhor viu Natanael e falou: eis aí um israelita sem dolo, ele falou: como me conhece? Ainda quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Ele falou: Senhor, vejo que és profeta. Ele falou: é, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu disse que eu sou profeta. A partir de agora, tu verás o Filho do Homem aqui, e os anjos subir e descer por ele. Ó pedra principal, ó escada da comunhão, aleluia. Se tiver comunhão aqui agora, até alguma moléstia que entrou no teu encalço, os anjos do Senhor começam a subir e descer aqui, te liberta da maldição, te liberta da fúria de Satanás. Obre-nos com teu sangue. Quem tiver com sono, clama o sangue do Senhor Jesus, porque hoje 3h15 da manhã você vai precisar dessa palavra. O inimigo vai passar na tua rua e na tua calçada, e ele vai ter que ver o óleo da alegria na tua cabeça. Fala Jesus, candos tremani alassuri cantare. Aleluia. E quando ele viu a visão, ele falou, ele temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta do céu. Já estava profetizando, porque aquela pedra e aquela escada já prefigurava Cristo e a graça. Glória ao Senhor. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira,
e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Glória ao Senhor, o prenúncio do que aconteceu com Cristo. No céu, irmãos, houve uma unção. E essa unção, teve um homem que no seu sofrimento profetizou. Deus fez ele saber. Antes de Deus virar o seu cativeiro, glória ao nome santo do Senhor, Jó disse que as estrelas da alva se alegravam e as outras estrelas juntos se rejubilavam. Davi no Salmo profetizou: tu fostes ungido com óleo da alegria mais do que teus companheiros. Houve uma unção no céu. E esse que luta contra a nossa alma, ele foi ungido querubim protetor. Por isso, irmãos, que durante séculos e até milênios, homem nenhum na terra poderia dirigir qualquer palavra a ele. O próprio arcanjo Miguel não ousou dizer-lhe palavras de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que remiu a Israel, querendo dizer, eu venho em nome dele e a repreensão vem dele, porque o arcanjo teve a unção de ser o maior anjo do céu. Gabriel, o mensageiro do Senhor, e o inimigo era um querubim ungido para proteger. Mas mais do que qualquer anjo, foi ungido esse que fala com a nossa alma. Santo é o Senhor. E o óleo dele da alegria continua ungindo a todos aqueles que querem lhe acompanhar. Para acompanhar o Senhor tem que pisar nas suas pisadas, do choro, da calúnia, da inveja, da difamação. Olha quem entende que é. Santo é o Senhor. Do sofrimento, de um dia ter muito, no outro dia ter que pedir: Pai, tem misericórdia, chega na minha vida. Mas tudo isso, todos esses que acompanham e pisam nas pisadas, o Senhor tem o prazer, como está escrito, que o Senhor tinha prazer de entrar no jardim e tocar no aloés e na mirra, e que das suas mãos gotejava o orvalho. Que nessa noite, já perto do fim desta palavra, a todos aqueles que estão seguindo as pisadas do Senhor, o Senhor agora começa a fazer com a mão para frente e para trás. Sinto o óleo escorrendo das mãos dele, te ungindo, e contra essa unção não existe maldição. Tu sairás daqui, até Satanás vai ter que te respeitar. Glória a Jesus. Irmãos, está tão gostoso pregar essa palavra. Pena que tem que encerrar, mas o céu está aberto para nós. Aleluia. Aquele dia em prenúncio, Jacó ungiu a pedra e a pôs de coluna. Mas lá no céu, Cristo, ungido desde a eternidade. Aleluia, sabedoria eterna. Aleluia, ele já era a coluna que manifestaria um dia. E bem-aventurado quem está sobre essa pedra, sobre essa rocha, que diz o Senhor: tudo que veio não te derrubou, e do que vier não vai te derrubar também. Tu estás em mim, eu estou em ti. Aleluia. Cumpre a minha oração, diz o Senhor, que eu fiz para o Pai. Pai, faça que eu esteja neles e eles estejam em mim, porque como eu estou em ti, tu estás em mim. Faça nós só um agora, e nessa comunhão no fim da palavra, Deus toma o seu servo para dizer: igreja, vem aqui diante do meu santuário, venha sentir aí, o meu espírito está em vós, então vocês também sentem eu, e eu quero sentir você. Aleluia, quero sentir essa tribulação e mandá-la embora do teu caminho agora. Fala, Jesus Santo. Ah, que visão linda que Deus me deu agora. Eu vi um urubu espirrando. A maldição da desgraça foi embora da vida de alguém. A irmã aqui, ela sabe, Deus até chamou. Deus estava dando a graça de atender a Vila Diva. Antes da reforma, o irmão Jairo estava com depressão.
Já vai terminar. E o Senhor dava uma palavra poderosa naquele dia. No final, a serva de Deus que está aqui trouxe, não sei se é prima dela, é prima, irmã, prima. Então, ela veio, a mulher estava ali, numa guerra espiritual. A irmã quando contou, vamos fazer uma oração. Obre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. E na hora da oração, o Senhor falou, fala. Falei, Senhor, tem misericórdia. É agora, levanta da oração. Não fala isso de joelho, mas pode dar uma ordem. Glória ao Senhor. Eu via um monte de urubu. Glória ao Senhor, mas eu vi um urubu muito grande, da asa muito grande. E Deus falou, eu sou o Pai dos Espíritos e eu quero que você chame ele por nome e manda ele para o abismo agora em nome de Jesus Cristo. E Deus tomou a boca do servo de Deus e disse, asa negra, sai da vida dessa mulher para sempre, vai para o abismo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ah, que Deus está fazendo aqui agora no fim dessa palavra. Ó morte, recolhe o teu aguilhão e vai embora da vida da minha igreja, diz o Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. E nós vamos avante até o fim. Mas fica uma recomendação: não troque a tua primogenitura por nada. Glória ao Senhor. E tu que trocaste, não faça birra. Seja um jornaleiro, significa diarista. Tem bênção que eu estendi sobre a tua cabeça, porque você foi merecedor dela por estar me seguindo. Se você virar as costas para mim, eu tiro tudo de você, porque eu tiro a minha bênção. O jornalista, o jornaleiro que está escrito, irmãos, é diarista. O diarista, ele tem que trabalhar aquele dia para ter direito às refeições e o pagamento no final do dia. E hoje o Senhor manda essa palavra para alguém que está aqui. Você não tem mais desculpa na presença de Deus. Eu te recolhi de volta, mas a tua benção está na tua obediência e boca fechada. Ah, como Deus é misericordioso. E tem coisa que eu ainda vou confundir o diabo a teu respeito, porque ele acha, glória ao Senhor, que uma hora eu vou te lançar fora, mas um dia eu quero te pegar como uma peça recuperada, reformada, envernizada, pintada, lustrada, e pôr na frente dele e dizer, olha aquele que você marcou, vê se você acha a tua marca nele agora. Olha como a igreja ama, aleluia. Ele não vai achar a marca dele, mas aceita o meu trabalho na tua vida. Fica aqui, não sai daqui por nada, e no fim das contas tu vai sair ganhando e muito. Deus seja louvado. Com uma oração agradeçamos a Deus.